Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal, Empreendedorismo na Selva, Desafio 90 dias no ar. E o vídeo de hoje, né, vou gravar um pouquinho diferente, vou gravar me mexendo aqui, mas esse vídeo é de extrema importância para quem quer empreender, né? No vídeo anterior eu falei sobre controlar a ansiedade. Nesse vídeo eu vou trazer algumas dicas para tu sair da depressão, caso vocês estejam em depressão ou, né, a gente sabe que no trajeto a gente pode cair, né, em depressão ou até, de repente, não em depressão profunda, mas perto de uma depressão profunda, né? Pode dar sinais de que tu está entrando em depressão, né? Aquela depressão no início. É natural, a depressão hoje é a doença que mais cresce, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tá? Então, ela tem que ser falada, ela tem que ser levada a sério. Muita gente não leva a sério. Às vezes o pessoal mesmo que às vezes brinca com depressão, tem depressão, às vezes não consegue fazer as coisas e acha que por vários motivos que não consegue fazer essas coisas, né? Mas no final, no fundo, é porque ela acabou entrando num princípio de depressão e ela nem sabe, e às vezes ela até brinca, né? E não leva a sério como deveria quando alguma pessoa diz que está em depressão, né? Ou que está em depressão, está entrando em depressão. Então é bom a gente também conhecer quando a gente não está em depressão e quando a gente está em depressão. Então eu vou trazer algumas dicas que eu uso quando eu vejo que vou entrar em depressão. Já passei por depressão na minha vida, né? É uma coisa bem delicada. Realmente, né, você já deve escutar aí de várias pessoas. Simplesmente não tem vontade de fazer nada. E isso é bem sério, não tem vontade de levantar da cama. Então tu tem que ter um propósito muito grande para tu conseguir ter força suficiente para poder levantar e fazer as coisas que tem que ser feitas, né? Então, buscando, né, sair da depressão e até mesmo não entrar em depressão, né? A gente sabe que se a gente conseguir prevenir é o melhor remédio, né? Então eu acabei estudando um pouco sobre isso logo que eu entrei em depressão, para poder ter alguns mecanismos que me ajudem a auxiliar, né? Eles não são assim, faz isso e acabou, não vai ter. Não, a gente sabe que cada pessoa é uma pessoa, né? E dependendo do trauma que a pessoa tem, às vezes é até difícil usar essas ferramentas que eu vou passar para vocês hoje e realmente conseguir 100% de eficaz nesse caso de depressão, né? Mas são coisas que eu utilizei, né, quando eu tive e me deu um resultado muito, muito bom. Uma delas, duas delas no caso, né, as duas que eu vou falar aqui hoje, eu uso elas todos os dias e é o que me faz realmente não entrar em depressão. A primeira delas, você já deve ter ouvido falar, é a atividade física, né, meus manos? A atividade física ela é muito importante, tá? Ela ajuda demais nesse controle de depressão. A atividade física ela é excelente, né? E ela faz o teu corpo mexer, ela faz os hormônios se regularem, né? Ela te dá mais disposição, né? Então ela é muito benéfica nesse sentido. Então eu aconselho demais a fazer uma atividade física. Quando eu estava em depressão, eu comecei a correr, né? Para quem não sabe onde eu moro em Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul. E tem uma avenida aqui perto da minha casa, a Avenida Ipiranga, que ela é muito boa para quem quer correr. Então eu comecei a correr na Ipiranga todos os dias, mesmo sem vontade, mesmo não querendo, porque eu sabia que isso ia ser uma de grande valia para mim, para começar a combater essa depressão logo que eu entrei nela, né? E ela me ajudou demais e depois das corridas eu comecei a fazer atividade física no modo geral, musculação, comecei a voltar a jogar futebol, comecei a fazer algumas coisas que eu gostava muito, que está envolvida com atividade física, por exemplo, como andar de skate. Eu gosto bastante, andar de bicicleta, principalmente comecei a andar muito de bicicleta, isso me ajudou bastante para sair desse quadro triste aí que é a depressão. Então, faça atividade física, né? E quando tu estiver bem, já se sentindo melhor, sair desse quadro de depressão, né? O maior conselho é que tu continue fazendo atividade física, porque daí ela vai prevenir que volte a acontecer com vocês, tá? E a dica número 2, né? A estratégia número 2, eu mando manipular, tá? Duas substâncias que me ajudaram demais a combater a depressão, tá?
Elas são naturais, então não precisa de prescrição médica nem nada, é uma coisa natural. Uma delas é a Rhodiola rosea, ela é extraída de uma planta, então ela é totalmente natural, não tem contraindicação, nunca li aí, vocês podem pesquisar aí depois, eu nunca li alguma coisa relacionado a ter algum efeito colateral, ter alguma coisa que de repente possa prejudicar vocês. Simplesmente eu nunca vi isso, né? E eu vou trazer alguns benefícios da Rhodiola rosea, tá? Como ela é extraída de uma planta, ela auxilia na ansiedade e na depressão, tá? Então é bem importante, ela vai ter alguns reguladores aqui. E por que ela é boa? Porque ela regula no teu corpo o hormônio chamado cortisol. A gente sabe que é o hormônio do estresse. Então até quando tu faz atividade física, a gente sabe que quando a gente está fazendo alguma atividade física, a gente libera mais cortisol, que é o hormônio de estresse. É até meio contraditório a gente ficar falando de que a atividade física vai te tirar depressão, sendo que quando tu está fazendo atividade física, o teu nível de cortisol aumenta, né, que é o hormônio do estresse, e quanto mais estresse, mais a gente se afunda na depressão. Mas é só no momento da atividade física que isso acontece, né? Que o cortisol acaba aumentando um pouquinho. Depois disso, os benefícios da atividade física, elas são totalmente mais fortes do que esse aumento do cortisol. E o Rhodiola vai justamente regular esse cortisol, deixando ele num nível adequado, porque a gente precisa ter um pouco do hormônio do estresse, até para algumas coisas, algumas funções do nosso organismo, né? Principalmente a questão de adrenalina, questão de ter mais atenção e para algumas tomadas de decisões, né? Então a gente precisa ter esse hormônio do estresse no nosso corpo, né? Mas claro, se a gente puder reduzir ele e manter ele de forma controlada, ele é muito benéfico. Então o Rhodiola rosea, ele justamente regula esse hormônio, cortisol, então ele vai acabar trazendo o benefício de que ele afasta, alivia os sintomas e previne os sintomas de depressão e ansiedade também. Beleza? E o outro que eu mando manipular e eu coloco junto com a Rhodiola rosea é o triptofano, tá? O triptofano, ele é um aminoácido que ajuda a regular, né, a sintetizar na realidade a serotonina, né? A serotonina a gente sabe que é o hormônio do humor. Então, quanto mais hormônio do humor a gente tiver no nosso corpo, né, mais feliz, né, mais bem-humorado e mais disposto a gente se sente. E esse hormônio, ele não só é responsável pelo humor, tá, galera? Mas ele também é responsável por outras coisas aqui que eu listei aqui, vou ler para vocês, que ajuda, e se tu for ver somado, todas elas te livra da depressão. Que são elas? Ela regula o sono, então a gente sabe, né? No meu vídeo anterior eu falei da questão de uma dica extra aí para vocês não tomarem decisões importantes ou não fazerem coisas que te agitem antes de dormir. Isso ajuda na questão do controle da ansiedade. Então, como ele regula o sono, ele é benéfico aí para essa redução da depressão. Um dos benefícios é reduzir a depressão em si, né? A ansiedade, ele ajuda a controlar a ansiedade. Uma dica aqui para vocês que querem emagrecer aqui, ó, ele também ajuda a controlar o peso. Então ele também é um auxiliar, né? O triptofano para quem quer emagrecer, ele também é um auxiliar aí. Então é um benefício aí extra para quem está querendo controlar a ansiedade e a depressão. Ele também já ajuda nessa parte do controle do peso, né? Ele aumenta o humor, como eu falei, ele é o hormônio do humor, né? A serotonina, né? Ele é o hormônio do prazer, né? Na realidade. E ele ajuda a aumentar o teu humor, aí ficar mais disposto, mais feliz, mais alegre, né? Dá aquele sorriso que todo mundo gosta de receber. E ele ajuda a melhorar a memória, né? Então, memória também, ele acaba tendo esse benefício extra, né? Que eu acabo deixando isso claro, né? Porque o foco desse vídeo é controlar a depressão, mas ele acaba aí ajudando na parte da memória também, e a gente sabe que é uma coisa muito benéfica a gente ter memória, né? Então, eu acabo mandando manipular. Não vou dizer a farmácia que manda manipular, nem o valor, nem nada, mas só porque eu mando manipular esses dois. O triptofano, né, que ele ajuda a sintetizar ali a serotonina, que é o hormônio do prazer, né? E a Rhodiola rosea, que regula o hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Então esses dois me auxiliam muito, alinhados com a atividade física, a livrar de vez a depressão aí da vida de vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa pelo vídeo ter ficado um pouco longo aí,
né? Vai chegar aí perto dos 10 minutos aí, se não passar um pouquinho. Mas eu precisava falar dessas duas estratégias que eu uso para depressão, que é uma doença séria, a gente precisa levar ela muito a sério, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, dá o joinha aí para ajudar a crescer o canal, né? Se inscreva se vocês não são inscritos ainda, bom, não vai dar esse vacilo aí, se inscreve no canal aí se vocês gostaram. Compartilha com os amigos, né? Porque a gente sabe que é uma doença que mais cresce no Brasil, principalmente. Então, quanto mais as pessoas souberem dessas informações, mais a gente consegue combater essa doença aí infernal aí que prejudica demais o crescimento de todo mundo. Valeu? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!